Fahrenheit 451. É a temperatura em que o papel dos livros incendeia e começa a queimar. Montag, Fahrenheit 451. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar sobre abordar o livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. O livro foi escrito em 1953 e ele se encaixa naquilo que diziam ser distopia, e esse livro é considerado uma tríade, como o primeiro livro da tríade 1984 de George Orwell, o segundo é Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, e o terceiro livro é o Fahrenheit 451. Dito isso, sabemos que o livro ele tem um ambiente de distopia, é bastante conhecido pelas pessoas que normalmente leem essas distopias. É considerado como um sistema totalitário e ditado às regras, e as pessoas que fazem parte da sociedade é manipulado pelo governo, e em contrapartida dessa sociedade tem-se alguns rebeldes. Eu acredito que o que difere esse livro dos outros é o sistema totalitarista, que envolve a economia, que não aparece nessa história de Fahrenheit 451, sendo o foco maior do livro o controle exercido por eles. O controle referente à informação, e para combater o controle da propagação de informações, bem nesse mundo imaginário pelo autor de Fahrenheit 451, os livros são proibidos nesse mundo imaginário e são considerados perigosos para a sociedade, funcionando mais ou menos desse formato. Se você tem livros na sua casa e o seu vizinho desconfia que você tem um livro em casa, ele liga para a polícia com a denúncia anônima e os bombeiros vão até a sua casa para queimar esses livros. Então veja, nesse livro os bombeiros são feitos para atear fogo nos livros e não para apagar fogo. Essa obra é uma obra que carrega forte crítica social ao que se refere ao autoritarismo e a repulsa ao conhecimento, intensamente presente durante o nazismo, que contextualizavam a década de 50 no pós-guerra. Tem uma frase marcante no livro, Fahrenheit 451, que mais pra frente vai ser abordada, mas a frase eu vou dizer agora. Qualquer pessoa que conseguir montar e desmontar uma TV em casa vai ser muito mais feliz que uma pessoa que tenta medir e comparar o universo, que não vai ser medido e comparado sem que a pessoa se sinta besta ou solitária. Sobre o resumo e análise do livro Fahrenheit 451. Ele se tornou um clássico da literatura e do cinema por ele apresentar essa história absurda, que tem um diálogo forte com a contemporaneidade. O autor do livro, ele escreveu esse livro no momento que o mundo estava colhido de guerras e sensações amargas, digamos assim, frutos da Segunda Guerra Mundial e a censura que estava presente naquela sociedade naquela época. A narrativa do livro é um dos principais personagens, acompanha a trajetória de Guy Montag, que é um bombeiro cujo trabalho é incendiar livros, e ele faz parte de uma corporação de agentes do Estado que vigiam, fiscalizam e destroem esses livros, pois esses objetos eram vistos como maléficos, como eu disse, aos cidadãos, e deixando os descontentes improdutivos. O Fahrenheit 451 aparece no uniforme dos bombeiros, ou seja, o número 451 não é por acaso. E assim como o desenho de uma salamandra, pois esse animal é visto na mitologia como uma criatura que é conectada, ligada ao fogo. E o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a lareira e a salamandra, a segunda parte é a peneira e a areia, e a terceira parte é o brilho e o incendiário. Bem, a primeira parte do livro conta sobre o despertar da consciência do protagonista, sobre o bombeiro, que concorda com o seu trabalho e aparentemente ele se sente feliz, que na realidade ele age apenas como funcionário do governo que cumpre as ordens e não possui caráter contestador. Mas em algum momento do livro, na primeira parte do livro,
ele muda quando ele conhece uma jovem, Clarice, que ela tem o sonho de ser professora e que ela provoca ele alguns questionamentos acerca da vida e da felicidade. E essa personagem é crucial para aguçar o desejo de mudança que estava adormecido em Gay Mountain, no caso, o bombeiro. Importante destacar o ambiente que essa sociedade de Fahrenheit 451 vive, e que tudo é controlado e a única forma de entretenimento vem de televisores que exibem programas fúteis e emborrecedores onde o público é convidado a participar. É como se fosse um sistema de reality show, só que as televisões elas são intuitivas. E uma dessas telespectadores é Mildred, a esposa do bombeiro, Montag. E ela é uma mulher que é manipulada muito fácil e frágil, e que ela consome remédios para dormir e ela está muito preocupada com as aparências. Somente, no caso, com as aparências. E assim o bombeiro, ele começa a perceber a futilidade da esposa dele, a Mildred, e surge com grande irritação a vida vazia e superficial que ele leva sobre essa sociedade de Fahrenheit 451. Um dos acontecimentos marcantes na narrativa da primeira parte é quando um dia comum, entre aspas, de trabalho, o protagonista, no caso, o bombeiro, que é Montag, ele presencia uma senhora que se recusa a deixar a casa dela com os livros dela enquanto vira cinza, e a mulher morre junto com a sua biblioteca, pois ela não era possível se imaginar sem aquelas obras literárias, porque era muito importante para ela. Então Montag, ele começou a se perguntar por que poderia existir tão poderoso e maléfico seria a leitura. E um dia antes de ele realizar uma queima de livros, ele lê um trecho de um livro e ele resolve esconder, haja vista que não pode ler na Sociedade Fahrenheit 451. Ele acaba levando esse livro para casa dele. E então ele começa a ter alguns exemplares, colocando ele em risco, pois a partir do seu superior, o capitão do Gay Montag, ele fica desconfiado do bombeiro. Bem, eu vou falar sobre um pouco da segunda parte, que no caso eu disse que era a peneira e a areia, que é em busca do conhecimento que o bombeiro encontra o Sr. Faber, um professor bastante culto de universidade, que vai mostrar para ele o poder do livro e por que ele está sendo tão poderoso, ele é tão poderoso e por que ele está taxado como uma coisa banida e que a sociedade não pode ter. E eles dois juntos, o professor universitário e o Gay Montag, eles elaboram um plano para destruir o corpo de bombeiros. No caso, bombeiros que queimam os livros em vez de apagar o fogo. Quando o Gay Montag ele retorna para a casa dele, ele encontra a esposa dele com algumas amigas conversando coisas superficiais. E ele não se contém, e no ímpeto ele pega um livro, lê a passagem para elas, tentando apontar o significado em suas vidas. E em seguida, ele expulsa da casa dele, no caso da casa de Gay Montag. E no dia seguinte, ele vai para o trabalho normalmente, ele estava disposto a colocar as ideias dele em prática que ele teve com o professor universitário, o Sr. Faber, e ele é confrontado pelo superior dele, o Sr. Beat, se eu não me engano. E em seguida, os bombeiros recebem a denúncia anônima e vão até a próxima casa, que será queimada. E para surpresa de Montag, o endereço era da residência dele, e ele se dá conta de que Mildred, a sua esposa, ou ex-esposa, fez essa denúncia anônima para a polícia, e a polícia conectou aos bombeiros. Sobre a terceira parte do livro, o brilho incendiário. O Gay Montag é obrigado a incendiar sua própria casa e Beat, no caso Beth, a superior, ele consegue pegar o aparelho de escuta que estava no ouvido dele, onde Montag tinha contato com o Sr. Fábio, o professor universitário que tinha elaborado um plano para acabar com o corpo de bombeiros.
Beach então ameaça o Beach, no caso que é o superior do Gay Montag, ele passa a ameaçar o professor universitário, o Sr. Faber, dizendo que iria matar. Montag escuta e ele fica muito bravo por causa disso, e ele aponta um lança-chamas pro chefe dele e acaba queimando. E o Gay Montag, ele consegue fugir e vai procurar o Sr. Faber para proteger ele, e ele sugere que siga a linha do trem e vão até encontro de outros professores que também eram alvo da perseguição desses bombeiros que ateam fogo em livros. E é dessa forma que ele desembaraça na mata e ele vê um grupo de pessoas que ao redor de uma fogueira para se esquentar. Então Montag se dá conta do poder benéfico que pode haver no fogo. E o grupo de professores conversam e diz que o compromisso deles é ler muitos livros para que armazenem o conhecimento e possam um dia reescrever as obras literárias. E é nesse momento que a cidade vive uma guerra e o ex-bombeiro Gay Montag inicia a sua nova jornada. Sobre as considerações finais sobre o Fahrenheit 451, bem, a obra traça um paralelo com a censura que foi instaurada na Alemanha nazista e em outros regimes totalitários, ao mesmo tempo que cria uma ponte para os acontecimentos que ainda estavam por vir em várias partes do mundo naquela época. Por exemplo, levando em conta o governo brasileiro, por exemplo, durante a ditadura militar de 1964, censurou livros, músicas, filmes e outras linguagens da arte. E assim como Fahrenheit 451 é um clássico que permanece provocando questionamentos e instigando o senso crítico das pessoas daquela sociedade. Agora eu vou mostrar para vocês o trailer adaptado da obra que foi em formato de filme sobre o livro Fahrenheit 451, que o protagonista, Gay Montag, é interpretado pelo ator que interpretou o Pantera Negra. Sobre os integrantes da equipe: Camila Evelyn, Félix Braga, Thiago Freire. E eu, né? Now, have any of you guys ever seen one of these bad things for real? We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. What's wrong, Montag? Your vitals have been off recently. Did firemen used to put out fires? That's a classic lie. Have you used your drops today? I want to know why we burn. We are not born equal. We must be made equal by the fire. And then we can be happy. I got things inside my head that don't make sense. Dreams that I can't explain. Read, before the men come back, do you want to know what's inside these books? Insanity. They're lying to you. Why aren't you telling me? You never do anything. You're just like Beatty. I'm not like Beatty. We have an important task for you. If anybody sees me, I'm dead. The danger is real and immediate. We need to get ahead of it. What if I tell these people what you do? Words are a terror, son, I know. Knowledge is a dangerous thing. Drop it!